vão se acostumando. Meus irmãos, a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça que Deus me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza e amor, ó tu chama divina, todo o meu ser refina, que a beleza de Cristo se veja em mim. Essa é a letra de um antigo cântico que nos fala desta beleza de Jesus que pode ser contemplada, percebida e vista na igreja. Mas, irmãos, para que nós olhemos para a igreja e vejamos a beleza de Jesus na igreja, nós precisamos compreender um pouco mais do caráter da igreja, o que de fato é a igreja. Porque às vezes, com os nossos olhos humanos, carnais e críticos, nós começamos a ver problemas e defeitos, e estes encobrem a beleza de Jesus na igreja. O apóstolo Paulo, nesta carta à igreja de Corinto, trata de alguns problemas que aquela igreja estava vivendo. E como ele trata? O apóstolo Paulo trabalha sempre retornando ao caráter e à natureza da igreja,
para que aqueles irmãos, conhecendo bem o Evangelho e tendo uma consciência do que é a igreja, pudessem ver a beleza de Jesus na igreja e desta forma acharem as soluções necessárias para os problemas que eles estavam enfrentando. Meus irmãos, nesta manhã, nós veremos algumas verdades absolutas referentes à igreja do Senhor. Neste texto bíblico, o apóstolo Paulo continua falando de um problema que ele já havia abordado anteriormente, quando ele recebeu da casa de Cloé algumas informações a respeito da igreja de Corinto. Estava havendo algumas contendas, grupos, divisões na vida da igreja. E o apóstolo Paulo trabalha para que os irmãos compreendessem o que de fato é a igreja. Vejamos, irmãos, certamente esta palavra alargará a nossa compreensão a respeito da igreja e proporcionará a nós a capacidade de percebermos a beleza de Jesus na vida da igreja. Meus irmãos, nós destacamos inicialmente que existe algo inegociável na igreja de Cristo. E que o inegociável precisa ser preservado por nós. O apóstolo Paulo usa aqui duas figuras para mostrar o que é inegociável na igreja. Duas figuras muito conhecidas por nós em nossa região. Duas figuras ligadas à economia. Ele usa a figura procedente do agro, a figura da lavoura. Mas ele usa também uma figura ligada à construção civil. Ele fala de um edifício que é construído. Juntando estas duas figuras, o apóstolo está apontando para uma mesma realidade que deve ganhar a atenção dos nossos olhares nesta manhã. Primeiro, falando a respeito da lavoura, ele fala de toda mão de obra que uma lavoura requer. Especialmente naqueles tempos, que o trabalho era mais braçal, que não havia ainda o uso do maquinário sofisticado que existe hoje. Mas mesmo hoje, com maquinário sofisticado, ainda existe a mão de obra. Você vê um drone, ou você vê um avião fazendo a limpeza química, ou quem sabe combatendo as pragas na lavoura, mas você pode saber que ali tem alguém no comando. O apóstolo Paulo diz, olha, na lavoura existe o que planta. Existe o que cuida da lavoura, o que rega a lavoura. Enfim, existe todo um trabalho braçal para cuidar da lavoura, ou mesmo um trabalho com uso de máquinas, mas existem pessoas que trabalham cuidando da lavoura. Mas aí o apóstolo Paulo chega ao seguinte princípio. Embora o trabalho humano seja importante na lavoura, não se esqueçam de uma coisa. O princípio vital em uma lavoura está no homem ou em Deus. Meus irmãos, o homem não transmite vida. Uma planta só pode germinar e produzir frutos, mostrar vigor, se ela conta com Deus que dá o crescimento. Não se esqueçam que a igreja, como lavoura de Deus, ela pode contar com muitas pessoas, com a ação de muitas pessoas, mas o princípio que gera vida na igreja está em Deus, porque Ele é a verdadeira vida.
Mas eis que na igreja de Corinto havia muitos olhares voltados para o ego humano. E isso impedia as pessoas de perceberem que é Deus que dá vida e crescimento à igreja. Porque um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Havia olhares demais para o homem e menos para o Senhor. Em seguida, o apóstolo fala a respeito da construção de um prédio. Toda construção, ela precisa de uma boa fundamentação, porque se a estrutura deste prédio não for bem construída, todo o material que você colocar sobre esta estrutura correrá risco. Você pode fazer um investimento alto, mas tudo vir por terra. Mas aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: o fundamento colocado na igreja como edifício é um fundamento divino, porque Jesus Cristo crucificado é o fundamento da igreja. O apóstolo mostra aqui, irmãos, que ninguém pode mudar este fundamento. Este fundamento precisa ser preservado, porque é fundamento de Deus na vida da igreja. E em Corinto estava havendo um desfile de ego, que estava querendo tomar este fundamento que é Jesus Cristo crucificado. E existem muitas tentativas de mudança do fundamento da igreja. É a ideia da igreja social. O importante na igreja é o encontro das pessoas, a amizade das pessoas. E esquecem do Cristo crucificado. Ou quem sabe a igreja terapêutica, o importante na igreja é as pessoas terem as suas feridas curadas. E esquecem do Cristo crucificado, o fundamento da igreja. Ou quem sabe, a igreja é empresa, que o importante na vida da igreja é a organização e somente a organização da igreja, e esquecem do fundamento do Cristo crucificado. Ou até mesmo na igreja mercado, que precisa ter resultados, ter frutos a qualquer custo e a qualquer preço, e esquecem do fundamento Cristo crucificado. O apóstolo Paulo nos chama, nas duas figuras aqui apresentadas, ele nos chama para uma mesma realidade inegociável na igreja. A centralidade da igreja é o Senhor Jesus crucificado, porque foi Ele que adquiriu para si a igreja e Ele que nos reúne na presença do Pai. Jamais podemos perder de vista esta realidade nas nossas vidas. Quando Isaías foi designado em seu ministério profético, ele teve aquela visão gloriosa no templo, o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Meus irmãos, é a presença do Senhor revelada em Jesus que precisa encher a igreja, encher as nossas vidas, e que saibamos olhar as pessoas, mas olhar além das pessoas, olhar para o Senhor. Quando a igreja assim procede, considerando a presença do Senhor, o Cristo crucificado, como o inegociável na igreja, quando isso acontece, irmãos, é porque está havendo maturidade espiritual na igreja.
O apóstolo Paulo disse que não conseguiu falar à igreja de Corinto, considerando-os como maduros na fé. Mas ele fala a eles como crentes carnais. E é interessante essa designação do apóstolo Paulo, né? Será que existe 3 categorias de pessoas? O ímpio, o crente espiritual e o crente carnal? Alguns entendem que o crente carnal aqui é uma referência àqueles que outrora professaram a fé, foram batizados, frequentaram a igreja, mas se apostataram e caíram no mundo e agora vivem no pecado. Essa interpretação está errada. Porque o apóstolo Paulo está falando aqui de irmãos que congregavam, que se reuniam, que tomavam a ceia, que estavam na igreja. Mas ele diz, olha, eu não posso dar alimento sólido para vocês. Vocês estão precisando de leite, porque vocês são como crianças. Vocês ainda são crentes carnais. Meus irmãos, crente carnal aqui é uma referência àqueles que não consideram a centralidade de Jesus. Aqueles que ainda não compreenderam esta centralidade de Jesus e ficavam disputando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, cheios de contendas e de ciúmes. A maturidade se evidencia quando nós consideramos o fundamento da igreja é Cristo crucificado. É quando nós compreendemos, é o Senhor quem dá crescimento à igreja. Vida na igreja só procede de Deus. Só assim podemos ser crentes maduros diante do Senhor. Você já teve aquele momento de desgosto com pessoas? Você já teve aquele momento de se levantar contra pessoas na igreja e de achar que você e as pessoas que pensam de forma semelhante a você são as únicas certas? Meus irmãos, nós precisamos cuidar com o desfile do ego na igreja. Porque vida, crescimento na igreja procede de Deus. O fundamento é o Cristo crucificado. E que o Deus Santo e Todo-Poderoso nos ajude a assim vivermos diante do Cristo crucificado, ressurreto, diante daquele que dá vida e crescimento à igreja. Que Ele seja tudo em nós e que a glória dele permeie as nossas vidas e permeie todo o culto divino. Assim, irmãos, nós experimentaremos a maturidade cristã e seremos, de fato, igreja como o Senhor quer que nós sejamos. Glórias e glórias ao Deus Santo e Todo-Poderoso.